O som da bofetada ecoou pelo teatro vazio. Um silêncio ensurdecedor. Aquele golpe não atingiu apenas seu rosto, mas a alma. Algo se quebrou para sempre. Sua vida, a partir daquele instante, jamais seria a mesma. No palco, sob as luzes cruas, ela sentiu o gosto amargo da humilhação, enquanto o mundo assistia. Isadora sentiu o chão frio sob seus joelhos, o cheiro de madeira antiga e poeira impregnado em suas narinas. Não era a primeira vez que se ajoelhava naquele palco, mas era a primeira vez que o fazia com a alma em frangalhos, exposta a uma plateia que não via nela nada além de uma mancha. Seus dedos, outrora ágeis e cheios de vida, agora seguravam um pano úmido, limpando o brilho do piano de cauda que ela jamais ousaria tocar. 15 anos. 15 anos desde que a música havia silenciado em sua vida, substituída pelo eco monótono da rotina, pelo zumbido dos aspiradores de pó e pelo cheiro de desinfetante. Ela era a sombra que se movia antes do amanhecer, a figura invisível que preparava o palco para os verdadeiros artistas, aqueles que tinham o direito de brilhar. O Teatro Municipal de São José dos Campos era seu mundo, seu refúgio e sua prisão. Cada nota que ecoava pelos corredores, cada ensaio que ouvia de longe, era uma punhalada silenciosa, um lembrete constante do que ela havia perdido, do que havia abandonado. Isadora, a faxineira, era uma casca da Isadora que um dia sonhou em ser pianista. Seus olhos, antes cheios de um brilho apaixonado pela arte, agora carregavam a melancolia de quem enterrou um sonho vivo. Ela se via como uma peça de mobília, parte da paisagem, sem voz, sem nome, sem importância. A resignação era seu manto, pesado e sufocante, mas familiar. Ela havia aprendido a aceitar seu destino, a acreditar que seu lugar era nos bastidores, limpando os resquícios da glória alheia. A dor da perda do pai, que havia sido seu maior incentivador, ainda era uma ferida aberta, e a promessa de nunca mais tocar piano, feita em um momento de desespero e culpa, era um grilhão invisível que aprendia aquela vida de invisibilidade. Naquele dia, o palco estava sendo preparado para a apresentação de Rafael, o pianista prodígio, a nova sensação da música clássica. Sua fama o precedia, e com ela, uma arrogância que parecia preencher cada canto do teatro. Isadora observava de longe, seus movimentos mecânicos enquanto polia as cadeiras da primeira fila. O brilho do piano de cauda, um Steinway reluzente, parecia zombar dela, refletindo a imagem distorcida de uma mulher que havia esquecido quem era. Ela sentia um nó na garganta, uma mistura de inveja e uma tristeza profunda que a acompanhava como uma sombra. A música era sua paixão, sua alma, e vê-la tão perto, tão intocável, era uma tortura diária. A cada acorde que Rafael ensaiava, Isadora sentia um tremor, uma memória muscular em seus próprios dedos, que ansiavam por tocar, por sentir a vibração das teclas, por expressar a melodia que ainda vivia em seu coração, aprisionada. O ensaio de Rafael era um espetáculo de virtuosismo técnico, mas Isadora, com sua sensibilidade aguçada, percebia a frieza, a falta de alma em cada nota. Ele tocava para impressionar, não para emocionar. Ela se encolheu ainda mais, desejando ser completamente invisível, enquanto Rafael, com um sorriso presunçoso, terminava sua peça. A equipe técnica aplaudia, os diretores elogiavam, e Isadora sentia-se ainda menor, um grão de poeira naquele universo de estrelas. Foi então que a voz de Rafael, cortante e carregada de desprezo, ecoou pelo teatro vazio. Quem deixou essa mulher aqui? Ela está sujando o palco com essa vassoura. Não vê que estou ensaiando? Isadora paralisou, o coração batendo descompassadamente. Ela não havia percebido que sua vassoura havia esbarrado em um dos pedestais de microfone. O rosto de Rafael se contorceu em uma expressão de nojo. Saia daqui, sua inútil. Você não passa de uma faxineira. Seu lugar não é perto da arte. As palavras de Rafael atingiram Isadora como um chicote, rasgando a fina camada de resignação que a protegia. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, a vergonha queimando em suas bochechas. Os olhares da equipe, antes indiferentes, agora se fixavam nela, alguns com pena, outros com divertimento cruel. Ela tentou se desculpar, mas as palavras se prenderam em sua garganta. Rafael, não satisfeito, continuou: você sabe o que é arte? Você sabe o que é música? Claro que não.
Seu trabalho é limpar a sujeira, não entender a beleza. Ele se aproximou do piano, batendo as mãos nas teclas com força, produzindo um som dissonante. Isso é música, sua ignorante. Algo que você jamais compreenderá. Isadora sentiu uma dor aguda no peito, uma mistura de raiva e humilhação que a fez tremer. Ela era uma faxineira, sim, mas a música corria em suas veias, era parte de sua essência. Ser chamada de ignorante por alguém que tocava sem alma era uma afronta insuportável. A humilhação não parou por aí. Rafael, em um arroubo de crueldade, apontou para ela. Venha aqui, faxineira. Já que você gosta tanto de estar no palco, venha nos entreter. Toque algo para nós. Ele riu, e a equipe, constrangida, riu junto. Isadora sentiu o sangue gelar. Tocar. Ela? Depois de tantos anos, com os dedos enferrujados e a alma em pedaços. Era uma tortura, uma zombaria cruel. Eu não sei tocar, ela murmurou, a voz quase inaudível. Rafael a puxou pelo braço, arrastando-a para o centro do palco, em frente ao piano. Não seja modesta. Uma faxineira que se atreve a tocar um piano de cauda. Isso será hilário. Ele a forçou a sentar no banco, seus dedos trêmulos pairando sobre as teclas. A plateia imaginária de seu passado, os aplausos de seu pai, tudo se misturava com o escárnio presente. A vergonha era um manto pesado, e as lágrimas, teimosas, ameaçavam rolar. Ela sentiu a dor de seu sonho abandonado, a promessa quebrada, a culpa que a assombrava. Naquele momento, Isadora não era apenas uma faxineira humilhada. Ela era a personificação de um sonho morto, exposto e ridicularizado. A mão de Rafael, fria e desdenhosa, empurrou os ombros de Isadora para baixo, forçando-a a se sentar no banco do piano. O toque foi um choque elétrico, um lembrete brutal de sua impotência. Seus olhos, marejados, fixaram-se nas teclas de ébano e marfim, que pareciam brilhar com um brilho cruel sob as luzes do palco. Elas a chamavam, a provocavam, mas também a amedrontavam. A memória de seu pai, sentado ao seu lado, guiando seus pequenos dedos, era um fantasma doce e doloroso. Toque, Isadora. Toque para eles. Rafael zombou, a voz carregada de um sarcasmo que a fez encolher. Ela tentou mover os dedos, mas eles pareciam pesados, inertes, como se tivessem esquecido a melodia. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pela respiração ofegante de Isadora e pelos risinhos contidos da equipe. A cada segundo, a humilhação se aprofundava, corroendo sua dignidade. Ela sentiu o olhar de todos sobre si, julgando, condenando, e a vontade de desaparecer era quase insuportável. Um dos técnicos, um homem mais velho com um olhar de pena, tentou intervir, mas Rafael o calou com um gesto autoritário. Deixe-a. Ela precisa aprender seu lugar. Isadora sentiu o rosto queimar. A dor não era apenas pela humilhação pública, mas pela traição de si mesma, pela pianista que ela havia deixado morrer. Ela fechou os olhos, e por um instante, viu o rosto de seu pai, sorrindo, incentivando-a. Nunca desista da sua música, minha filha. Ela é a sua voz. A lembrança foi um raio, um choque que a fez abrir os olhos. Mas a realidade era dura. Seus dedos não obedeciam, sua mente estava em branco. Ela não conseguia tocar. A vergonha a dominou por completo, e ela se levantou abruptamente, derrubando o banco do piano com um estrondo. Eu preciso ir, ela balbuciou, fugindo do palco, dos olhares, daquele inferno particular. Isadora correu pelos corredores escuros do teatro, o som de seus próprios passos ecoando como acusações. Ela se trancou no pequeno banheiro dos funcionários, o único lugar onde podia chorar sem ser vista. A imagem de Rafael, com seu sorriso cruel, e o som de suas palavras, sua inútil, ignorante, repetiam-se em sua mente, como uma melodia dissonante. Ela se olhou no espelho, e o que viu foi uma mulher com os olhos inchados, o rosto vermelho, a alma despedaçada. Não era a Isadora que seu pai conhecia, a Isadora que ele havia ensinado a amar a música. Era uma sombra, uma figura sem brilho, que havia permitido que seu sonho fosse pisoteado. A raiva começou a borbulhar dentro dela, uma chama pequena, mas intensa, que se recusava a ser apagada.
Raiva de Rafael, raiva da equipe, mas, acima de tudo, raiva de si mesma por ter se permitido chegar àquele ponto. Por ter desistido. Por ter quebrado a promessa. A água fria da torneira escorreu por suas mãos, mas não conseguiu apagar o fogo da humilhação que queimava em seu peito. Isadora ergueu o olhar para o espelho novamente, e desta vez, algo diferente se acendeu em seus olhos. Não era mais apenas tristeza ou vergonha, mas uma centelha de desafio. A imagem de seu pai, tão viva em sua memória, parecia sussurrar em seu ouvido: a música é a sua voz, Isadora. Não deixe ninguém calá-la. A promessa. A promessa que ela havia feito a ele, em seu leito de morte, de que nunca abandonaria o piano, de que sua música continuaria a viver. Ela havia falhado. Mas e se não fosse tarde demais? E se aquela humilhação, tão dolorosa, fosse na verdade um chamado, um despertar brutal? Ela apertou os punhos, sentindo a dor das unhas cravando na palma da mão. Não. Ela não seria mais a faxineira invisível, a mulher que se encolhia diante da crueldade. Aquele momento, aquele escárnio público, havia sido o fundo do poço, o ponto de não retorno. Ela havia sido empurrada para o abismo, mas, de alguma forma, encontrou uma rocha para se agarrar. A rocha da dignidade, da memória de seu pai, da pianista que ainda vivia, adormecida, dentro dela. Seus olhos, antes marejados, agora brilhavam com uma determinação feroz. A decisão foi silenciosa, mas poderosa. Ela não fugiria mais. Ela não se esconderia mais. Ela iria lutar. Lutar para resgatar sua identidade, seu talento, sua voz. A música que havia sido silenciada por 15 anos começaria a ecoar novamente, primeiro em seu coração, depois em seus dedos, e finalmente, no mundo. Isadora saiu do banheiro, a cabeça erguida, os passos firmes. A resignação havia sido substituída por uma resolução inabalável. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia que iria tocar novamente. Iria provar a Rafael, e a si mesma, que a arte não era apenas técnica, mas alma. E que a faxineira invisível tinha uma melodia guardada, esperando o momento certo para explodir. Ela olhou para o palco vazio, para o piano de cauda que a havia humilhado, e uma promessa silenciosa se formou em seus lábios. Eu voltarei. E quando eu voltar, não será para limpar. O ar do teatro parecia vibrar com a nova energia que emanava dela. O caminho seria longo e árduo, mas a decisão estava tomada. A jornada de renascimento havia começado. A decisão de Isadora reverberava em sua alma, mas a realidade era um muro frio e intransponível. Como recomeçar depois de tanto tempo? Seus dedos, calejados pelo trabalho de faxineira, pareciam ter esquecido a delicadeza das teclas. A última vez que havia tocado um piano de verdade, um de cauda, fora 15 anos, no dia do funeral de seu pai. A imagem daquele dia ainda era nítida. O caixão fechado, o cheiro de flores murchas, o silêncio pesado que se instalara em sua casa. Seu pai, um músico talentoso, mas que nunca alcançou o reconhecimento que merecia, havia depositado todos os seus sonhos nela. Ele a ensinara a tocar desde muito pequena, vendo em Isadora a promessa de uma melodia que ele próprio não pôde completar. Sua música é um presente, filha. Nunca a deixe morrer, ele dizia, os olhos brilhando de orgulho. A doença do pai veio de repente, avassaladora. Os tratamentos caros, a dívida crescente, a necessidade de Isadora de abandonar a faculdade de música e qualquer esperança de uma carreira para trabalhar e sustentar a casa. A cada dia, a música se afastava um pouco mais, substituída pela urgência da sobrevivência. No leito de morte, com a voz fraca, ele a fez prometer que continuaria tocando. Mas a dor da perda, a culpa por não ter conseguido salvá-lo, e o peso da responsabilidade a esmagaram. Ela se sentou ao piano uma última vez, as lágrimas embaçando sua visão, e tocou a peça favorita dele, uma melodia melancólica de Chopin. Cada nota era uma despedida, um adeus à música e à parte de si mesma que morria com ele. Naquele dia, ela jurou que nunca mais tocaria, que a música era fonte de sua maior dor. A promessa ao pai, de continuar, se transformou na promessa a si mesma, de parar. A memória daquele dia era um fardo, mas agora, no espelho do banheiro, a raiva de Rafael havia acendido uma nova chama.
A promessa de seu pai, a original, a de continuar, começou a ecoar mais forte que a promessa de parar. Isadora sabia que precisava de um piano. Um piano de verdade. O teatro tinha vários, mas todos estavam trancados, ou eram de uso exclusivo dos artistas. Havia, no entanto, um velho piano de armário, desafinado e esquecido, no terceiro andar, em uma sala de depósito empoeirada. Ninguém o usava. Ninguém se importava com ele. Era perfeito. Seria seu refúgio secreto, seu campo de batalha. Ela precisava de um lugar para começar, um lugar onde pudesse falhar e recomeçar, longe dos olhos curiosos e dos julgamentos. Naquela mesma noite, após o expediente, Isadora esperou que todos fossem embora. O teatro, antes vibrante de vozes e risadas, agora era um labirinto de sombras e silêncios. Com o coração batendo forte, ela subiu as escadas para o terceiro andar, a lanterna do celular iluminando o caminho. A sala de depósito era fria e empoeirada, cheia de adereços antigos e móveis quebrados. No canto, coberto por um lençol branco, estava ele, o piano desafinado. Ela puxou o lençol, revelando a madeira escura, as teclas amareladas, algumas rachadas. Era um instrumento esquecido, assim como ela. Isadora sentou-se no banco rangente, os dedos trêmulos pairando sobre as teclas. A poeira subiu, fazendo-a tossir. A primeira nota que ela tocou foi um som oco, dissonante, quase doloroso. Não era a melodia que ela lembrava, não era a música que vivia em sua alma. Era um som quebrado, um reflexo de seu próprio estado. A cada tentativa, a frustração crescia. Seus dedos, antes tão ágeis, agora pareciam duros, desajeitados. As escalas que ela dominava na infância eram um desafio. A memória muscular estava lá, mas enferrujada, lenta, dolorida. Ela sentia a dor em cada articulação, em cada tendão. As pontas dos dedos, macias pelo trabalho de limpeza, não tinham mais a calosidade necessária para suportar horas de treino. As lágrimas de frustração escorriam pelo rosto, misturando-se com o suor. Era mais difícil do que ela imaginava. A voz de Rafael, sua inútil, ecoava em sua mente, tentando minar sua recém-descoberta determinação. Mas Isadora se recusava a desistir. Ela se lembrava da promessa ao pai, da chama que havia reacendido em seu peito. Ela continuou, nota após nota, erro após erro, até que seus dedos sangraram. A dor física era um lembrete de que ela estava viva, que estava lutando. Os dias se transformaram em semanas. Isadora passava todas as noites no terceiro andar, depois que o teatro esvaziava. O piano desafinado se tornou seu confidente, seu campo de treinamento secreto. Ela estudava partituras antigas que havia guardado, tentando decifrar as notas, as pausas, os ritmos. O som do piano, embora imperfeito, começou a ganhar forma, a se transformar em algo reconhecível. Ela começou a sentir a música fluir novamente, não com a perfeição de Rafael, mas com a emoção que ele jamais conseguiria imitar. A cada melodia que conseguia tocar, mesmo que com falhas, uma pequena vitória se acendia em seu coração. Ela estava redescobrindo a si mesma, nota por nota, melodia por melodia. A faxineira invisível estava se transformando, silenciosamente, em uma pianista renascida. Uma noite, enquanto Isadora treinava, absorta em uma sonata de Beethoven, a porta da sala de depósito se abriu lentamente. Ela parou abruptamente, o coração disparado, temendo ser descoberta. A luz do corredor revelou uma figura alta e esguia, com cabelos grisalhos e um olhar perspicaz. Era Eduardo, o antigo maestro do teatro, um homem que Isadora admirava desde a infância. Ele havia sido amigo de seu pai e um dos poucos que reconhecia seu talento. Eduardo a observou por um momento, um sorriso melancólico nos lábios. Isadora, ele perguntou, a voz suave, quase um sussurro. É você mesmo. Eu reconheceria essa paixão em qualquer lugar. Isadora sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ser pega em seu segredo, alívio por ser reconhecida por alguém que realmente a via. Eduardo se aproximou, seus olhos fixos no piano e depois nela. Eu ouvi a música. Não a perfeição, mas a alma. A alma que Rafael nunca terá.
Ele se sentou ao lado dela, tocando algumas notas no piano desafinado. Seu pai teria orgulho, Isadora. Muito orgulho. As palavras de Eduardo foram um bálsamo para sua alma ferida. Ele não a julgou, não a humilhou. Ele a viu. Ele viu a pianista que ela ainda era. Eu parei de tocar há muito tempo, maestro, ela confessou, a voz embargada. Eduardo balançou a cabeça. A música nunca para, Isadora. Ela apenas espera. E a sua esperou por tempo demais. Ele revelou que havia notado a ausência de Isadora nos ensaios de Rafael e, curioso, havia subido para investigar o som do piano. Ele sabia da história dela, da promessa ao pai, da dor que a havia silenciado. Eduardo, com um brilho nos olhos, fez uma proposta que mudaria tudo. O presidente da Associação de Música Clássica, Marcelo, está procurando um novo talento para o festival anual. Rafael é bom, mas falta algo. Falta a emoção que você tem. Isadora olhou, incrédula. Maestro, eu sou uma faxineira. Meus dedos estão enferrujados. Eu não sou digna de um palco. Eduardo sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. Digna! Você é mais digna do que qualquer um que já pisou naquele palco. A arte não é sobre perfeição, é sobre verdade. E a sua verdade é a música. Ele ofereceu-se para ser seu mentor novamente, para ajudá-la a recuperar o tempo perdido, a lapidar seu talento. Eu sei que você pode, Isadora. Seu pai sabia. E eu também sei. A esperança, que parecia morta, reacendeu-se com uma força avassaladora. Era uma segunda chance, um presente inesperado, uma oportunidade de redenção. A proposta de Eduardo, o maestro, era um farol em meio à escuridão que Isadora havia habitado por tanto tempo. No entanto, a euforia inicial logo deu lugar a uma onda de insegurança. 15 anos de silêncio não se apagavam com uma única conversa. Seus dedos, embora mais ágeis agora, ainda doíam, e a memória dos erros e da humilhação no palco era um fantasma persistente. Maestro, eu não sei se consigo. É muito tempo. E Rafael, ele é um monstro, Isadora confessou, a voz embargada pela dúvida. Eduardo a olhou com uma serenidade que acalmava. A música não se esquece, Isadora. Ela se esconde, espera o momento certo para ressurgir. E quanto a Rafael, ele é apenas um barulho. A sua melodia é mais forte. Ele a convenceu a começar, a dar o primeiro passo, a acreditar que a paixão que a movia era mais poderosa que qualquer medo. Os dias seguintes foram uma maratona extenuante. Eduardo, com sua paciência infinita e seu conhecimento profundo, tornou-se o guia que Isadora tanto precisava. As sessões de treino no piano desafinado do terceiro andar se tornaram mais intensas, mais exigentes. Ele a forçava a ir além de seus limites, a sentir a música não apenas com os dedos, mas com cada fibra de seu ser. Isadora sentia os músculos das mãos e dos braços queimarem, as costas doerem, mas a cada nota que acertava, a cada frase musical que fluía com mais naturalidade, uma nova força nascia dentro dela. Eduardo não apenas a ensinava técnica, ele a ajudava a reencontrar a emoção, a alma que ela havia aprisionado. Ele a lembrava das histórias por trás das composições, da paixão dos compositores, e Isadora, aos poucos, voltava a se conectar com a essência da música. Apesar do progresso, a presença de Rafael no teatro era uma sombra constante. Ele continuava a ensaiar no palco principal, seus acordes perfeitos e vazios ecoando pelos corredores, lembrando Isadora da perfeição técnica que ela ainda buscava. Ela ouvia de longe, o sorriso arrogante, a postura altiva, e uma pontada de raiva e insegurança a atingia. Eduardo percebeu a inquietação dela. Não se compare a ele, Isadora. A música dele é um espelho polido, reflete o que as pessoas querem ver. A sua é uma janela para a alma, mostra o que as pessoas precisam sentir. Ele a incentivou a focar em sua própria jornada, a transformar a raiva em combustível, a humilhação em motivação. A cada dia, Isadora sentia que estava se aproximando de uma versão de si mesma que ela havia esquecido, uma versão mais forte, mais resiliente, mais pianista. A notícia da possível participação de Isadora no festival começou a circular pelos bastidores do teatro,
como um sussurro que se recusava a ser calado. Rafael, com seu ego inflado, ouviu os rumores e reagiu com desprezo. Ele não podia conceber que uma faxineira pudesse sequer ser considerada para um evento de tal magnitude. Em um dos ensaios, ele confrontou Eduardo, exigindo saber a verdade. Maestro, é verdade que você está treinando aquela mulher? A faxineira? Isso é uma piada de mau gosto, não é? Eduardo, com sua calma habitual, apenas sorriu. A arte não escolhe profissões, Rafael. Ela escolhe almas. E a alma de Isadora é pura música. A resposta do maestro enfureceu Rafael, que viu aquilo como uma afronta pessoal, uma ameaça ao seu reinado incontestável. Rafael, então, começou uma campanha silenciosa de sabotagem. Pequenos atos de malícia, como deixar o piano do terceiro andar trancado ou desarrumar as partituras de Isadora, eram tentativas de minar sua confiança. Ele espalhava boatos sobre a falta de talento dela, sobre sua loucura em tentar um retorno após tantos anos. Isadora sentia o peso desses ataques, mas, impulsionada pela promessa ao pai e pela fé de Eduardo, ela se recusava a ceder. Cada obstáculo se tornava um degrau, cada humilhação, um motivo a mais para lutar. Ela aprendia a contornar as armadilhas de Rafael, a encontrar soluções, a provar a si mesma que era mais forte do que ele imaginava. A dor feminina, que antes a paralisava, agora a impulsionava. Um dia, Eduardo a chamou para uma conversa séria. Isadora, o presidente Marcelo virá ao teatro na próxima semana para uma audição privada. Ele quer ver você tocar. O coração de Isadora disparou. Era a chance que ela esperava, mas também o maior desafio. Ela ainda se sentia insegura, com medo de falhar, de reviver a humilhação. Maestro, eu não estou pronta. E se eu errar? E se ele rir de mim como Rafael? Eduardo segurou suas mãos, seus olhos transmitindo uma força inabalável. Você está mais pronta do que imagina. A perfeição é um mito. A verdade é a sua arma. Toque com a alma, Isadora. Toque para seu pai. Toque para a menina que você foi e para a mulher que você está se tornando. A audição com Marcelo não era apenas uma prova de talento. Era um confronto com seus próprios demônios, uma chance de provar seu valor não apenas para o mundo, mas para si mesma. A semana que antecedeu a audição com Marcelo foi um turbilhão de emoções para Isadora. Cada nota tocada no piano desafinado do terceiro andar era um misto de esperança e pavor. Eduardo, o maestro, intensificou o treinamento, focando não apenas na técnica, mas na expressão, na capacidade de Isadora de transmitir a alma da música. Ele a fazia tocar a mesma peça repetidamente, exigindo que ela encontrasse novas nuances, novas emoções a cada execução. Não é sobre tocar as notas certas, Isadora. É sobre fazer as pessoas sentirem o que você sente. Ele insistia, seus olhos fixos nos dela. A pressão era imensa, e Isadora sentia o peso de 15 anos de silêncio, da promessa ao pai, da humilhação recente, tudo convergindo para aquele momento. As noites de Isadora eram povoadas por pesadelos. Ela se via no palco, os dedos travados, a plateia rindo, e o rosto zombeteiro de Rafael pairando sobre ela. Acordava suada, o coração disparado, a voz de seu pai ecoando em sua mente: nunca desista. A insegurança era uma batalha constante, uma voz interna que sussurrava que ela não era boa o suficiente, que seu tempo havia passado. Ela se lembrava da dor de ter abandonado a música, da culpa que a corroía. Mas então, ela se agarrava à imagem de Eduardo, a sua fé inabalável, e a raiva que Rafael havia acendido. Aquela raiva, antes destrutiva, agora era um motor, uma força motriz que a impulsionava a superar cada obstáculo, cada dúvida. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite rápido. Se histórias como essa tocam você, se te fazem refletir ou enxergar a vida de um jeito diferente, se inscreve no canal agora. Esse canal cresce com pessoas que acreditam que sempre existe um recomeço. Seu like e seu comentário ajudam muito a levar essas histórias para mais pessoas. E se quiser, escreve aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários, de verdade. No dia da audição, o Teatro Municipal de São José dos Campos parecia mais imponente, mais assustador do que nunca. Isadora sentia um frio na barriga,
as mãos suando, o corpo tremendo. Ela vestia suas roupas de faxineira, uma escolha deliberada para lembrar-se de onde veio e do que estava lutando para superar. Rafael, com seu terno impecável e seu sorriso cínico, estava presente, observando-a com um ar de superioridade. Ele havia feito questão de estar lá, para testemunhar o que ele esperava ser o fracasso retumbante da faxineira. Seus olhos, cheios de desprezo, eram como agulhas perfurando a pouca confiança que Isadora havia conseguido reunir. O presidente Marcelo, um homem sério e de poucas palavras, sentou-se na primeira fila, sua expressão impenetrável. O palco, com o piano de cauda reluzente, parecia um ringue de boxe, e Isadora, a lutadora improvável. Eduardo, percebendo o nervosismo de Isadora, aproximou-se dela, colocando a mão em seu ombro. Lembre-se do que seu pai te ensinou, Isadora. A música é para ser sentida, não apenas ouvida. Deixe sua alma falar. As palavras do maestro foram um bálsamo, um lembrete do verdadeiro propósito daquele momento. Isadora respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e a imagem de seu pai, sorrindo e orgulhoso, preencheu sua mente. Ela se sentou ao piano, os dedos ainda trêmulos, mas uma nova calma começou a se instalar em seu coração. Ela não estava ali para provar nada a Rafael, nem mesmo a Marcelo. Ela estava ali para si mesma, para seu pai, para a música que havia sido silenciada por tanto tempo. Ela começou a tocar. As primeiras notas da Rapsódia Húngara número 2 de Liszt, a peça que Eduardo havia escolhido, preencheram o teatro. No início, os dedos de Isadora estavam um pouco hesitantes, mas à medida que a melodia se desenrolava, a música começou a fluir com uma força e uma paixão que surpreenderam a todos. Ela não estava apenas tocando as notas, ela estava contando sua história. A dor, a humilhação, a luta, a esperança, tudo estava ali, em cada acorde, em cada arpejo. Seus olhos estavam fechados, sua expressão concentrada, e a música parecia emanar de cada célula de seu corpo. Rafael, que esperava um desastre, observava com uma mistura de choque e incredulidade. A faxineira estava tocando com uma alma que ele jamais conseguiria imitar. O presidente Marcelo, que inicialmente mantinha uma postura cética, começou a se inclinar para a frente, sua expressão mudando de indiferença para fascínio. Ele via não apenas a técnica, que era impressionante para alguém que havia parado por tanto tempo, mas a emoção crua, a verdade que Isadora derramava em cada nota. A música dela era viva, pulsante, cheia de uma história que Rafael, com toda sua perfeição técnica, nunca conseguiria alcançar. Quando Isadora terminou a peça, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio da humilhação. Era um silêncio de admiração, de reverência. Marcelo se levantou, e um sorriso lento e genuíno se formou em seus lábios. Isadora, ele disse, a voz firme, eu nunca ouvi essa peça tocada com tanta alma. Você é extraordinária. As palavras dele foram um reconhecimento, uma validação que Isadora esperava por 15 anos. Rafael, vendo o reconhecimento nos olhos de Marcelo, sentiu uma onda de fúria e inveja. Ele não podia permitir que uma faxineira, uma mulher que ele havia humilhado publicamente, roubasse seu brilho. Ele se aproximou do palco, com um sorriso forçado. Com todo respeito, presidente, mas a técnica dela ainda é falha. Há algumas imprecisões. Eu posso tocar essa mesma peça com a perfeição que ela merece. Marcelo o olhou com desdém. A perfeição técnica é importante, Rafael, mas a alma é insubstituível. E a senhorita Isadora tem uma alma que ressoa. Rafael, sentindo-se desafiado, insistiu, então, por que não a deixamos provar isso em um confronto público? No festival. Ela e eu. A mesma peça. Que a plateia decida quem é o verdadeiro artista. A proposta de Rafael era uma armadilha, uma tentativa desesperada de desmascarar Isadora e reafirmar sua própria superioridade. Isadora sentiu o sangue gelar. Um confronto público. No palco principal, diante de centenas de pessoas. Era exatamente o que ela mais temia. A memória da humilhação anterior, do riso da plateia, a assombrava. Ela olhou para Eduardo, que lhe deu um aceno encorajador. Você não está sozinha, Isadora. E a verdade sempre encontra seu caminho. Marcelo,
Intrigado pela ousadia de Rafael e pela oportunidade de um espetáculo, ponderou por um momento. Muito bem, Rafael. Sua proposta é aceita. Mas com uma condição: a senhorita Isadora terá a escolha da peça. E se ela aceitar, o confronto será a atração principal do festival. Isadora sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Era a chance de sua vida, mas também o risco de uma humilhação ainda maior. Ela olhou para Rafael, que a observava com um sorriso vitorioso, certo de que ela recuaria. Mas então, a imagem de seu pai, a promessa, a raiva que Rafael havia acendido, tudo se uniu em uma única força. Ela não era mais a faxineira invisível. Ela era Isadora, a pianista. Ela se levantou do banco, os olhos fixos nos de Rafael, e sua voz, antes um sussurro, agora era firme e clara. Eu aceito. E a peça será a Rapsódia Húngara número 2. Rafael empalideceu. Era a peça que ele havia ensaiado exaustivamente, a peça que ele considerava sua assinatura. Isadora havia virado o jogo, transformando a armadilha dele em seu próprio desafio. O confronto estava marcado. A notícia do confronto entre Isadora e Rafael no Festival de Música Clássica de São José dos Campos se espalhou como um incêndio. O teatro, antes um lugar de rotina para Isadora, agora fervilhava com a expectativa de um duelo musical sem precedentes. Para Rafael, era uma oportunidade de esmagar a faxineira e reafirmar sua hegemonia. Para Isadora, era a chance de sua vida, mas também um abismo de ansiedade. A escolha da Rapsódia Húngara número 2, a peça de assinatura de Rafael, foi um golpe estratégico, mas também um fardo. Ela sabia que precisaria não apenas igualar, mas superar a técnica impecável dele, adicionando a emoção que ele carecia. A pressão era quase insuportável, e as noites de sono se tornaram raras, preenchidas por ensaios mentais e a melodia incessante da peça em sua cabeça. Eduardo, o maestro, intensificou o treinamento de Isadora a níveis que ela jamais imaginou. As sessões no piano desafinado se estenderam por horas a fio, madrugada adentro. Ele a fazia repetir trechos complexos até a exaustão, exigindo perfeição em cada nota, mas sem nunca deixar de lado a alma da música. A técnica é o corpo, Isadora. A emoção é o espírito. Você precisa de ambos para voar, ele dizia, seus olhos cansados, mas cheios de fé. Os dedos de Isadora estavam em carne viva, as costas doíam, e o cansaço era uma névoa constante. Mas a cada vez que ela pensava em desistir, a imagem de seu pai, a humilhação de Rafael e a promessa de não ser mais invisível a impulsionavam. Ela estava construindo não apenas sua técnica, mas sua resiliência, sua força interior. Rafael, por sua vez, estava furioso. A ousadia de Isadora em escolher sua peça favorita era uma afronta pessoal. Ele redobrou seus próprios ensaios, determinado a humilhá-la de forma definitiva. Espalhava boatos sobre a inexperiência dela, sobre como ela seria um desastre no palco. Ele até tentou sabotar o piano do terceiro andar, mas Eduardo, prevendo suas ações, havia providenciado um cadeado mais resistente. A guerra nos bastidores era silenciosa, mas feroz. Isadora sentia a hostilidade de Rafael, os olhares de desdém de alguns membros da equipe que ainda o apoiavam. Mas ela também sentia o apoio silencioso de Eduardo, e a cada nota que tocava, a cada desafio superado, a certeza de que estava no caminho certo crescia em seu coração. Em meio à tensão crescente, um aliado inesperado surgiu. André, um influente crítico musical de São José dos Campos, conhecido por sua integridade e por sua busca por talentos genuínos, havia ouvido os rumores sobre Isadora. Intrigado, ele procurou Eduardo e pediu para assistir a um dos ensaios secretos. Isadora, inicialmente nervosa com a presença de um crítico, tocou com uma paixão que transcendeu a imperfeição do piano desafinado. André, com seus olhos experientes, percebeu a verdade em sua música, a alma que Rafael não possuía. Ele viu a história de uma mulher que havia sido silenciada e que agora lutava para reencontrar sua voz. Após o ensaio, André se aproximou de Isadora, seus olhos brilhando com admiração. Senhorita Isadora, sua música é um grito de liberdade. É a verdade que a arte precisa. Suas palavras foram um bálsamo para a alma de Isadora, uma validação que ela tanto precisava.
André prometeu escrever um artigo sobre ela, não revelando confronto, mas plantando a semente da curiosidade sobre um novo talento misterioso que estava prestes a surgir no cenário musical de São José dos Campos. A matéria, publicada dias antes do festival, gerou um burburinho na cidade, aumentando a expectativa e a venda de ingressos. Rafael, ao ler o artigo, sentiu um calafrio. A faxineira estava ganhando terreno, e a ameaça ao seu reinado era mais real do que ele imaginava. A noite do festival chegou. O teatro municipal estava lotado, as luzes brilhando, a plateia vibrando com a expectativa. Isadora, nos bastidores, sentia o coração bater descompassadamente. Eduardo a encontrou, seus olhos transmitindo calma e confiança. Chegou a hora, Isadora. Não é sobre vencer Rafael. É sobre você. É sobre a sua música. Toque para seu pai. Toque para a menina que você foi. Toque para a mulher que você se tornou. Ele a conduziu até a entrada do palco, onde Rafael já esperava, com um sorriso forçado e um olhar de desprezo. A tensão entre eles era palpável, um duelo silencioso antes da tempestade musical. Isadora respirou fundo, sentindo o cheiro de madeira e poeira, o mesmo cheiro que a acompanhava há 15 anos. Mas desta vez, ela não estava ali para limpar. Ela estava ali para tocar. O apresentador anunciou o duelo de titãs da noite, e a plateia explodiu em aplausos e murmúrios. Rafael foi o primeiro a se apresentar. Ele caminhou até o piano de cauda, impecável em seu terno, com uma postura de quem era o dono do palco. Sua execução da Rapsódia Húngara número 2 foi tecnicamente perfeita, cada nota no lugar, cada arpejo brilhante. A plateia aplaudiu, impressionada com sua virtuose. Rafael se curvou, um sorriso vitorioso nos lábios, certo de que havia estabelecido um padrão inatingível. Ele olhou para Isadora, que esperava nos bastidores, com um olhar de desafio, como quem dizia, tente me superar. Então, foi a vez de Isadora. Ela caminhou lentamente até o centro do palco, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Eduardo havia insistido para que ela usasse. A plateia a observava com curiosidade, alguns com ceticismo, outros com a esperança acesa pelo artigo de André. Ela se sentou ao piano, seus olhos fixos nas teclas, e por um instante, o teatro inteiro pareceu prender a respiração. Ela fechou os olhos, e a imagem de seu pai, sorrindo, a encorajou. Ela não estava ali para competir, mas para se expressar, para libertar a melodia que havia sido aprisionada por tanto tempo. As primeiras notas da Rapsódia Húngara número 2 ecoaram pelo teatro, e a plateia sentiu um arrepio. A técnica de Isadora era impecável, sim, mas havia algo mais. Havia uma profundidade, uma emoção, uma alma que Rafael não conseguia alcançar. Cada nota era um pedaço de sua história, de sua dor, de sua superação. Ela tocava com uma paixão avassaladora, com uma verdade que tocava o coração de cada pessoa presente. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns espectadores, enquanto outros observavam, hipnotizados, a transformação da faxineira em uma artista de tirar o fôlego. Isadora não estava apenas tocando, ela estava vivendo a música, e a música estava vivendo através dela. Isadora não estava apenas tocando a Rapsódia Húngara número 2, ela estava reescrevendo sua própria história com cada nota. Seus dedos, antes hesitantes, agora dançavam sobre as teclas com uma agilidade e uma força que pareciam desafiar a lógica. A música fluía dela, não como uma performance ensaiada, mas como uma explosão de sentimentos contidos por anos. A plateia estava em êxtase, alguns com lágrimas nos olhos, outros com a boca entreaberta em admiração. Eles não viam mais a faxineira, viam a artista, a mulher que havia transformado sua dor em uma melodia avassaladora. Rafael, nos bastidores, observava com o rosto pálido, a arrogância substituída por um medo crescente. Ele sabia, no fundo de sua alma, que havia sido superado. Não apenas em técnica, mas em algo muito mais profundo, a capacidade de tocar o coração humano. A intensidade da performance de Isadora crescia a cada compasso. Ela não se importava mais com os julgamentos, com os olhares de Rafael, ou com a pressão do momento. Ela estava imersa em sua própria música, em seu próprio universo. Os acordes finais da Rapsódia ecoaram pelo teatro,
poderosos e cheios de uma emoção crua que silenciou qualquer resquício de ceticismo. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio profundo pairou sobre a plateia por alguns segundos, um silêncio de pura reverência. Então, como uma onda que se quebra na praia, a plateia explodiu em uma ovação de pé. Aplausos estrondosos, gritos de bravo, assobios de admiração preencheram o Teatro Municipal de São José dos Campos. Era um reconhecimento unânime, uma celebração da arte genuína. Isadora, com os olhos ainda marejados, levantou-se do banco do piano, sentindo o calor dos aplausos em seu rosto. Ela olhou para a plateia, para Eduardo, que sorria com orgulho, e para Rafael, que havia desaparecido dos bastidores, incapaz de suportar a derrota. A humilhação que ela havia sofrido naquele mesmo palco, há poucas semanas, havia sido completamente invertida. Ela não era mais a figura ridicularizada, era a estrela da noite, a pianista que havia conquistado o coração de todos. Aquele momento era a culminação de 15 anos de dor, de luta, de uma promessa quebrada e agora resgatada. Era a vitória da alma sobre a técnica vazia, da verdade sobre a pretensão. A ovação não cessava. Marcelo, o presidente da Associação de Música Clássica, subiu ao palco, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Ele abraçou Isadora calorosamente, ignorando completamente o protocolo. Senhorita Isadora, você não apenas tocou, você nos transportou. Sua performance foi a mais emocionante que já presenciei neste palco. Ele então se virou para a plateia, erguendo a mão para pedir silêncio. É com imenso prazer que anuncio que a senhorita Isadora será a nova pianista residente do Teatro Municipal de São José dos Campos e a atração principal do nosso próximo festival. A plateia explodiu em mais aplausos, e Isadora sentiu uma onda de emoção avassaladora. Era mais do que ela jamais sonhou. Nos dias que se seguiram, a vida de Isadora mudou drasticamente. Propostas de trabalho começaram a surgir de todos os lados, convites para concertos, contratos com gravadoras, entrevistas para revistas especializadas. O artigo de André, o crítico musical, foi reeditado com destaque, elogiando sua alma musical e sua história de superação. Isadora, a faxineira invisível, havia se tornado a sensação do momento, a prova viva de que o talento verdadeiro sempre encontra seu caminho. Ela aceitou o convite da Filarmônica para uma série de concertos, mas seu coração a puxava de volta para o Teatro Municipal, para o lugar onde tudo havia começado, onde ela havia sido humilhada e onde havia renascido. Enquanto isso, a carreira de Rafael desmoronava. O presidente Marcelo, após a performance de Isadora, iniciou uma investigação sobre as acusações de plágio e manipulação que há muito pairavam sobre Rafael. Descobriu-se que muitas de suas composições originais eram, na verdade, arranjos ligeiramente modificados de obras de compositores menos conhecidos, e que ele havia usado sua influência para sabotar outros artistas. A verdade veio à tona, e o escândalo foi devastador. Rafael foi desmascarado publicamente, sua reputação destruída, seus contratos cancelados. Ele foi demitido do teatro e sua carreira, construída sobre a falsidade e a arrogância, foi irremediavelmente arruinada. A justiça, embora tardia, havia chegado, e a vingança de Isadora não foi com palavras ou atos, mas com a pura e inegável beleza de sua arte. Isadora, agora uma figura respeitada e admirada, caminhava pelos corredores do Teatro Municipal, não mais com a vassoura na mão, mas com a cabeça erguida, um sorriso sereno nos lábios. Ela havia aceitado o cargo de professora residente, dedicando-se a inspirar novos talentos, especialmente aqueles de comunidades carentes, que, como ela, poderiam ter seus sonhos silenciados pelas circunstâncias da vida. Ela sabia que a verdadeira arte não era sobre fama ou fortuna, mas sobre a capacidade de tocar almas, de transformar a dor em beleza, de dar voz aos que não a têm. A perseverança, a dignidade e a fé em si mesma haviam sido suas maiores aliadas. A nova vida de Isadora como pianista residente e professora no Teatro Municipal de São José dos Campos era um turbilhão de atividades e emoções. Ela não apenas ensaiava para seus próprios concertos, que agora lotavam o teatro, mas dedicava grande parte de seu tempo a estruturar o programa de ensino para jovens talentos. A sala de ensaio, que antes era um depósito empoeirado, com o piano desafinado, foi completamente reformada. Agora, era um espaço luminoso,
com vários pianos de cauda reluzentes, prontos para acolher os sonhos de uma nova geração. Isadora sentia uma profunda gratidão por Eduardo, o maestro, que havia acreditado nela quando ninguém mais o fez. Ele se tornou seu braço direito no projeto, compartilhando sua paixão por nutrir a arte e a esperança. A cada dia, Isadora se sentia mais conectada à sua verdadeira essência. A música, que um dia foi fonte de dor e culpa, agora era sua maior alegria e propósito. Ela se lembrava das palavras de seu pai: "Sua música é um presente, filha. Nunca a deixe morrer", e sentia que finalmente estava cumprindo aquela promessa. Não era apenas sobre tocar, mas sobre inspirar, sobre mostrar a outros que, não importa quão profunda seja a humilhação ou quão longa a pausa, a melodia da vida sempre pode ser retomada. Ela se via nos olhos de cada aluno, nos medos e nas esperanças que eles carregavam, e sabia que sua jornada havia sido um caminho necessário para que ela pudesse agora guiar outros. A transformação de Isadora não era apenas profissional, era pessoal. A mulher que antes se encolhia e se sentia invisível agora irradiava confiança e serenidade. Ela havia encontrado sua voz, seu lugar no mundo, e a paz que tanto buscava. A vingança contra Rafael não foi um ato de ódio, mas a mais pura e elegante demonstração de que a verdade e o talento genuíno sempre prevalecem sobre a arrogância e a falsidade. Ela não sentia mais raiva, apenas uma profunda compaixão por aqueles que, como Rafael, buscavam o brilho externo sem cultivar a luz interior. Sua história se tornou um testemunho vivo de que a superação não é apenas sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo, seus medos e suas limitações. O primeiro dia de aula do novo programa de talento chegou, e Isadora estava radiante. A sala de ensaio estava cheia de crianças e adolescentes, alguns tímidos, outros cheios de energia, todos com o brilho da esperança nos olhos. Ela os observava, lembrando-se de si mesma na infância, com o mesmo anseio pela música. A lição que ela queria transmitir não era apenas sobre técnica, mas sobre a coragem de sonhar, a resiliência para enfrentar os obstáculos e a importância de nunca desistir de sua própria melodia. Ela sabia que muitos daqueles jovens vinham de realidades difíceis, onde a arte era um luxo, não uma possibilidade. E era exatamente para eles que ela queria abrir as portas. Enquanto Isadora apresentava o programa, a porta da sala se abriu timidamente. Um menino pequeno, com uma mochila surrada e os olhos arregalados, entrou na sala. Ele parecia assustado, mas seus olhos brilhavam ao ver os pianos de cauda. Era Lucas, um dos novos alunos, vindo de uma comunidade carente da periferia de São José dos Campos. Ele era a imagem da própria Isadora em sua juventude, talentoso, mas invisível, carregando o peso das circunstâncias. Isadora o acolheu com um sorriso caloroso, estendendo a mão. "Bem-vindo, Lucas. Aqui, todos nós temos uma melodia para tocar." O menino, antes hesitante, sorriu, e seus olhos se encheram de uma esperança que Isadora reconheceu imediatamente. Isadora sentou-se ao piano, seus dedos tocando os primeiros acordes de uma melodia simples e inspiradora. Não era uma peça complexa, mas uma canção que falava de recomeços, de sonhos que se recusam a morrer. As crianças, incluindo Lucas, levantaram as mãos, ansiosas para aprender, para sentir a música fluir através delas. Isadora os observava, com o coração transbordando de paz e realização. Ela havia encontrado seu propósito, não apenas como pianista, mas como mentora, como um farol para aqueles que, como ela, precisavam de uma segunda chance. A música, que um dia quase morreu, agora vivia e inspirava, ecoando pelos corredores do teatro, prometendo um futuro cheio de novas melodias. Os meses se transformaram em um ano, e o programa de talentos do Teatro Municipal de São José dos Campos, sob a direção de Isadora e a mentoria de Eduardo, floresceu. A sala de ensaio, antes silenciosa, agora ressoava com a cacofonia alegre de escalas, arpejos e melodias em formação. Isadora dedicava-se de corpo e alma a cada aluno, vendo em cada um deles a promessa de uma melodia única. Lucas, o menino tímido, havia se transformado em um dos alunos mais promissores, seus dedos pequenos, mas firmes, encontrando harmonia nas teclas. Isadora o observava com carinho especial, reconhecendo nele a mesma chama que um dia quase se apagou dentro dela. Ela o ensinava não apenas a técnica, mas a arte de sentir, de expressar,
de deixar a música fluir da alma. A reputação de Isadora como pianista e professora crescia exponencialmente. Seus concertos eram sempre esgotados, e a crítica a aclamava como uma das mais emocionantes artistas de sua geração. Mas a maior recompensa para ela não era o aplauso ou o reconhecimento, e sim o brilho nos olhos de seus alunos, a alegria que eles encontravam na música. Ela havia criado um santuário para a arte, um lugar onde sonhos eram nutridos e vozes eram encontradas. O Teatro Municipal, que um dia foi palco de sua humilhação, agora era o epicentro de seu triunfo, um farol de esperança para a comunidade. A presença de Eduardo ao seu lado era uma constante, um apoio inabalável que a lembrava da importância de cada passo em sua jornada. Isadora, em um momento de reflexão, sentou-se sozinha no palco principal, o mesmo onde Rafael a havia humilhado. O piano de cauda, agora seu, reluzia sob as luzes suaves. Ela tocou algumas notas, uma melodia suave e contemplativa. Não havia mais amargura, nem raiva, apenas uma profunda sensação de paz e gratidão. A vingança emocional que ela havia buscado não era a queda de Rafael, mas sua própria ascensão, sua própria redenção. Ela havia provado a si mesma que era capaz de superar a dor, a traição e a humilhação, transformando-as em força e propósito. A vida, ela percebeu, era uma sinfonia complexa, cheia de altos e baixos, mas era a melodia que ela escolhia tocar que definia sua verdadeira essência. Em uma tarde ensolarada, Isadora organizou um pequeno recital para os alunos do programa. O palco, antes reservado para grandes nomes, agora era o espaço para os primeiros passos de jovens talentos. Lucas foi um dos primeiros a se apresentar, tocando uma peça simples, mas cheia de emoção. Isadora o observava da plateia, com um sorriso orgulhoso. Ele era a prova viva de que a música, quando nutrida com amor e dedicação, podia florescer nos lugares mais inesperados. A plateia, composta por pais, amigos e alguns membros da comunidade musical, aplaudia calorosamente cada apresentação, sentindo a energia pura e a paixão dos jovens artistas. Após o recital, Isadora subiu ao palco para falar com os alunos e a plateia. Sua voz, calma e cheia de sabedoria, ecoou pelo teatro. Cada um de vocês tem uma melodia única dentro de si. Não importa o que a vida lhes apresente, não importa quantas vezes tentem silenciá-los, nunca deixem que a música em seus corações se apague. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto na plateia, fixando-se por um momento em Lucas. Haverá momentos de dúvida, de medo, de humilhação. Mas é nesses momentos que vocês devem se lembrar da força que carregam, da promessa que fizeram a si mesmos. A música é a nossa voz, a nossa verdade, a nossa liberdade. Ela se sentou ao piano e tocou uma melodia que era a síntese de sua jornada, uma canção de esperança, de resiliência, de amor pela arte. As notas preencheram o teatro, tocando a alma de todos os presentes. Era uma melodia que falava de recomeços, de segundas chances, de que nunca é tarde para encontrar seu propósito e viver plenamente. Isadora, com as mãos sobre as teclas, sentia-se completa. A faxineira invisível havia se transformado em uma pianista renomada, uma mentora inspiradora, uma mulher que havia encontrado sua voz e, ao fazê-lo, ajudava outros a encontrar as suas. A melodia esquecida havia sido redescoberta, e agora ecoava para sempre, inspirando gerações. A sala de Isadora no Teatro Municipal de São José dos Campos, agora seu escritório e sala de estudos particular, era um reflexo de sua nova vida. Livros de partitura se misturavam com fotos de seus alunos, desenhos infantis e uma moldura especial com uma foto antiga de seu pai, sorrindo ao lado dela, ambos ao piano. Ela passava horas ali, compondo novas melodias, arranjando peças clássicas para seus alunos e planejando os próximos concertos. A cada nota que escrevia, sentia a presença de seu pai, uma conexão que a música havia restaurado. A dor da perda ainda existia, mas agora era temperada pela alegria de saber que o legado dele vivia através dela, e que ela estava honrando a promessa de uma forma muito mais profunda do que imaginou. O impacto do programa de Isadora na comunidade era inegável. Crianças e adolescentes que antes não tinham acesso à arte agora encontravam um refúgio, um propósito, uma voz. Muitos deles, inspirados pela história de Isadora, viam nela não apenas uma professora, mas um modelo de superação. Lucas, em particular,
florescia sob sua tutela. Ele não apenas aprendia a tocar com maestria, mas também desenvolvia uma sensibilidade musical rara, capaz de emocionar a todos. Isadora via nele a promessa de um futuro brilhante, e a certeza de que a semente que ela plantara estava germinando em solo fértil. A cada apresentação dos alunos, Isadora sentia um orgulho imenso, uma satisfação que superava qualquer aplauso pessoal. A relação de Isadora com Eduardo, o maestro, havia se aprofundado em uma amizade e parceria inestimáveis. Ele era seu confidente, seu conselheiro, e juntos, eles sonhavam com a expansão do programa, levando a música para ainda mais jovens. Eduardo, que havia testemunhado a queda e a ascensão de Isadora, via nela a personificação da verdadeira arte, aquela que nasce da paixão, da resiliência e da capacidade de transformar a dor em beleza. Ele a incentivava a continuar compondo, a explorar sua própria voz musical, e Isadora, aos poucos, começava a se aventurar na criação de suas próprias peças, melodias que contavam sua própria história de renascimento. Em uma entrevista para um programa de televisão local, Isadora foi questionada sobre o que a motivou a voltar à música após tantos anos de silêncio e humilhação. Ela sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria adquirida a duras penas. A vida nos impõe pausas, nos testa, nos derruba. Mas a verdadeira força não está em nunca cair, e sim em ter a coragem de levantar, de sacudir a poeira e de recomeçar. A música foi a minha voz quando eu não tinha palavras, a minha luz quando tudo era escuridão. E a lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde para resgatar quem você realmente é, para honrar suas promessas e para encontrar seu propósito. Suas palavras ressoaram, inspirando milhares de pessoas que assistiam em casa, mostrando que a história dela era a história de muitos. A história de Isadora se tornou um farol para aqueles que se sentiam invisíveis, para os que haviam abandonado seus sonhos, para os que carregavam o peso da humilhação. Ela provou que a verdadeira vitória não é sobre a derrota do outro, mas sobre a própria superação, sobre a capacidade de transformar a dor em arte, a fraqueza em força. A vingança mais doce, ela descobriu, era a própria felicidade, a realização de seu potencial e a capacidade de usar sua experiência para iluminar o caminho de outros. O Teatro Municipal de São José dos Campos, que um dia foi palco de sua vergonha, agora era o templo de sua redenção, um lugar onde a melodia esquecida havia sido redescoberta e onde novos sonhos eram afinados. A cada manhã, Isadora chegava ao teatro, o cheiro de madeira e poeira, antes um lembrete de sua antiga vida, agora um aroma familiar e acolhedor. Ela caminhava pelos corredores, não mais como a faxineira invisível, mas como a pianista, a professora, a mentora. Seus passos eram firmes, sua postura ereta, e em seus olhos havia a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela se sentava ao piano, e a música fluía, pura e verdadeira, uma melodia que celebrava a vida, a resiliência e o poder transformador da arte. A melodia esquecida havia sido redescoberta, e agora ecoava para sempre, inspirando gerações a nunca desistirem de sua própria canção.